O técnico Roger Machado está demitido do Internacional, só ainda não sabe. A pressão vivida pelo presidente Alessandro Barcelos e o departamento de futebol, aliado a mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e a pontuação cada vez mais próxima do Z4, fazem com que o trabalho do treinador, que no campo também não dá resposta, sejam cada vez mais questionado. Pares da gestão, redes sociais, torcidas organizadas se movimentam para fazer um levante contra a continuidade de Roger no Internacional. 2 pontos são importantíssimos para que ainda não tenha havido a demissão: a multa rescisória de Roger e também um substituto. Eu tenho alguns bastidores para a gente falar, principalmente do que aconteceu no Mineirão e o que vem acontecendo aqui em Porto Alegre, em meio a várias mensagens que o presidente Alessandro Barcelos tem recebido, inclusive de seus pares de conselho de gestão. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, né? Principalmente por conta de mais uma derrota do Inter no Campeonato Brasileiro, a continuidade ou não do técnico Roger Machado e tudo o que está acontecendo em cima da pressão do departamento de futebol e principalmente no presidente Alessandro Barcelos. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o teu like, compartilha o conteúdo que ajuda pra caramba com certeza o meu trabalho. Não te esquece que kto.bet.br é a minha parceira aqui no canal e claro, ela pode ser também a tua casa de apostas aqui. No link fixado no comentário, tu vai lá, te registra para dar uma brincada e aproveita tudo que a KTO tem para te oferecer. Ganho aumentado, chance extra, possibilidades N para tu pegar e te divertir e principalmente colocar um dinheirinho no bolso, tá? Lembra que é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar sempre com moderação e responsabilidade. Bom, vamos começar o seguinte, tá? O Internacional tem um treinador praticamente demissionário. E aqui a gente tem que elencar diversos pontos a partir desta informação. O Inter, ele garante o técnico Roger Machado no cargo após a saída do Fluminense, né? Após a saída da Copa do Brasil para o Fluminense, após a saída da Copa Libertadores para o Flamengo e agora também no Mineirão após a derrota para o Cruzeiro por 2-1 dentro de Belo Horizonte. Porém, não é bem assim. A movimentação nos bastidores faz com que o técnico Roger Machado esteja provavelmente vivendo a última semana como o treinador do Internacional. E eu digo provavelmente porque tem 2 pontos importantíssimos para a gente pegar e avaliar. A multa rescisória de Roger Machado, que é altíssima, mais ainda um substituto para ser o treinador do Inter agora no restante do semestre. Esses 2 pontos são essenciais e cruciais para que o presidente Alessandro Barcelos tome uma decisão pela saída do treinador. A gente tem que falar também o seguinte: o Inter, eu tenho 2 informações, tá? A primeira é que seria 3 vezes o valor do salário à multa do Roger. Isso daria em torno de 2,5 milhões de reais. Mas conversando hoje pela manhã com algumas pessoas que eu confio não apenas muito, mas que tem um trânsito muito considerável dentro do vestiário do Inter, seria a metade do que o Inter ainda tem de contrato com o treinador. Ou seja, 1 ano e meio, basicamente. Seriam em torno de 18 meses, 9. Então, 9 meses, né? 9 vezes 800, que é o valor que ele recebe hoje, seria na casa dos 7 milhões e meio de reais. Ou seja, 2 números que, claro, né, são distantes consideravelmente, mas essas 2 informações aí quanto a respeito da multa, né, do técnico Roger Machado. A outra questão seria o substituto, porque o Vojvoda, que estava no mercado e seria, entre aspas, fácil para contratar ou para conversar, acertou com o Santos. O Inter perdeu este treinador. Mas agora, alinhando basicamente o que o Alessandro Barcelos fez quando demitiu os outros treinadores, a gente tem uma ideia de que ele ou vai nos caras que ele conhece, ou então ele vai
naquilo que está no mercado, que está mais, entre aspas, fácil. Tirar o Roger do Juventude era tranquilamente fácil, porque o Roger ganhava um salário X no Juventude e com certeza ia ganhar muito mais no Internacional. E aí, pela questão da motivação financeira, é muito mais fácil tirar quem está empregado, mesmo, né, que o técnico fizesse um bom trabalho no Clube da Serra. Pega aqui, ó. O Miguel Ángel Ramírez, vem o Diego Aguirre. O Diego Aguirre é um cara que estava livre no mercado. Depois vem o Medina. Para substituir o Medina vem o Mano Menezes, que estava livre no mercado também. Substitui o Mano Menezes o Kudê, que estava livre no mercado também, depois de sair do Atlético Mineiro. E aí sim, né? Sai o técnico Roger Machado do Juventude, como eu já falei. Ou seja, tem uma sequência lógica nesse sentido. A questão principal é que ontem mesmo, após o jogo, o presidente começou a receber mensagens dos pares de gestão, dos pares do conselho de gestão. E aqui eu tenho uma leitura de que é o Vitor Grunberg. Uma pessoa que tem trânsito junto ao conselho de gestão me disse que os pares do CG vão começar a dizer que acabou o trabalho, tá? E aí aqui, baseado, claro, no campo, que o time ele é espaçado, ele não faz mais a mesma marcação-pressão, os jogadores estão em declínio técnico considerável, existe inclusive agora, né, mais ainda um elemento, que é a expulsão do Rafael Borré, o que mostra que o clima está completamente turbulento, né, dentro do vestiário do Inter, e aí a partir daí se tem uma ideia de que o trabalho acabou, que o Roger não vai conseguir fazer com que a remobilização deste vestiário leve o Internacional a vitórias que façam ainda, de repente, um G6 e tudo mais. Sem contar que hoje o Inter com 24 pontos, ele está a 5 do Vitória, que é hoje o 17º colocado, tá? Só que o Vitória joga com o Flamengo na segunda-feira no Maracanã. Tendência é que não ganhe o jogo. Mas o Juventude, por exemplo, joga com o Botafogo no Alfredo Jaconi. Daqui a pouco empata, fica com 19. Enfim, de qualquer maneira, o Inter pode perder posições ainda, porque tem agora pela frente neste domingo o Vasco enfrentando o Corinthians. Qualquer um que ganhar chega perto do Inter, né? O Vasco vai a 21, chegaria mais próximo do Internacional, o Corinthians passa. Depois tem o Santos, que pode ganhar do Bahia, se ganhar do Bahia passa o Internacional também. Ainda que tenha a questão do saldo de gols. Mas tem ali, se não passar, fica próximo em pontuação, fica semelhante. Ainda, como eu disse, tem o Juventude, ainda tem o Vitória jogando contra o Flamengo para terminar a rodada. O Inter está com um jogo a menos, porque tem um jogo contra o Bahia, também não dá para esquecer. Nesse contexto todo também tem a rede social, as organizadas e o torcedor, entre aspas, em geral, né? O comum, o que não, vamos dizer, tem aí um destaque, vamos dizer, entre a arquibancada, né? Porque não é das organizadas, não é da 12, não é da FICO, não é da Popular e tudo mais. As torcidas organizadas estão se preparando, né? Para não ficar redundante, organizadas organizando. As torcidas estão se preparando para um protesto na próxima terça-feira, na data da reapresentação do Internacional. Hoje, segunda, o Inter tira folga e na terça-feira vai haver um protesto. Eu vou te dizer que eu não sei se, de repente, esses 2 dias não podem fazer algum movimento que tire o técnico Roger Machado. Principalmente porque o Inter teria uma semana inteira de trabalho, depois o jogo contra o Fortaleza em casa e uma data FIFA, que faz com que também tenha ali em torno de 9 a 11 dias de trabalho. Então, tu trocar o treinador, tu teria um tempo, entre aspas, né, para pegar e trabalhar e botar um pouco das suas ideias. E esses 2 dias de folga, aliado, né, a tudo que está acontecendo, deixa também um tanto uma pulguinha atrás da orelha no ar. Ontem, por exemplo, o técnico Roger Machado ele não saudou a torcida do Inter no Mineirão. O Douglas Demoliner, pelo Voz do Gigante, estava lá e quando os jogadores foram saudar a torcida e tal, pelo apoio, o técnico não estava no campo, já tinha descido para o vestiário. Bem como o presidente Alessandro Barcelos e o D'Alessandro, em meio à coletiva do Roger, deixaram um ambiente para conversar. Botaram um Mazuco para depois dar uma entrevista e falar sobre as coisas. Ou seja, está muito claro que existem 2 players que podem cair no Internacional do Departamento de Futebol hoje. O Roger e o Mazuco. Porque foram os que foram, entre aspas, entregue aos leões. Nas questões das torcidas, tá? Também para a gente não se alongar muito aqui.
além das organizadas que estão se preparando para um protesto, existe uma campanha nas redes sociais por parte do torcedor com este cartaz aqui, que você está vendo, pedindo o público zero na partida diante do Fortaleza, o que isso seria também uma forma de mostrar a insatisfação do torcedor com o trabalho do Roger e com tudo que vem acontecendo no departamento de futebol nessa temporada. Ou seja, a semana ela promete ser bem tensa para o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol José Olavo Bisol e, claro, né, os seus pares de departamento, Andrés D'Alessandro, o Mazuco e, claro, ainda por cima também o técnico Roger Machado. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, de compartilhar, de seguir aqui, te inscrever no canal e, claro, né, compartilha nos teus grupos de colorados, nas tuas redes sociais, pra gente pegar e cada vez mais ir crescendo por aqui. Ó, a hora do pastel pode ainda ser, de repente, no teu almoço, na tua janta, nesse domingo, quem sabe? Vai lá, é o melhor pastel que tu já comeu na tua vida, te garanto. E tem cupom, claro, Grenal 10, te dá 10% de desconto no teu pedido. Vai lá, fala com a galera da Hora do Pastel e vai ser feliz, porque tu vai gostar pra caramba. Um forte abraço. Tchau.